pessoal, bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de estar por aqui hoje com vocês. Acredito que um dia que nem hoje talvez seja muito mais um momento de poder estar ouvindo do que falando, mas eu estou com essa oportunidade de trazer um pouquinho da história, do que a gente tem feito e de como a gente tem visto esses desafios hoje com relação às cadeias de manufatura e os processos fabris em si. Nosso foco tem sido trabalhar com o desenvolvimento de soluções e sistemas focando planejamento e a parte de otimização das operações já existentes. Nosso maior pé onde a gente tem trabalhado é a área de manufatura e olhando também agora, nos últimos 2 anos, a parte das cadeias de suprimento, ou seja, olhando as cadeias entre manufaturas, notadamente a parte de logística. A gente tem um forte esforço, principalmente na parte de ferramentas, suporte à tomada de decisão, utilizando o quê? Ferramentas de simulação, modelar e entender as operações atuais e, eventualmente, modelar e entender operações que não existem, podendo planejá-las antes mesmo de sequer ter um único parafuso ou máquina no chão de fábrica, podendo identificar quais são as variáveis que realmente vão interessar e como desenhar esses processos do ponto de vista de fabricá-las melhor, em relação a lead time, em relação a recursos, em relação ao restante do que hoje nos custa. Com esse aspecto, a gente tem trabalhado com otimização de processos fabris e da cadeia de suprimentos, é o que a gente tem desenvolvido. Mas eu vou dividir um pouquinho com vocês, talvez um pouquinho uma visão. Alguns colegas já trouxeram aqui alguns elementos importantes, que é o seguinte: nós estamos tendo hoje a oportunidade de identificar sistemas de manufatura cada vez mais complexos, com a possibilidade de ter alguns dispositivos e sistemas que hoje estão podendo nos trazer dados do chão de fábrica ou entre operações e podendo se comunicar. E, em paralelo, o aumento e a complexidade dos aspectos regulatórios e de rastreabilidade. Onde tudo isso vai dar? Hoje à tarde, eu sei que vai ter alguém aqui que vai falar com um pouco mais de propriedade sobre isso, mas como que a gente tem olhado? Nós estamos vivendo, então, o estertor aí de uma possível nova revolução industrial. Por quê? Nós estamos tendo a oportunidade de ter uma quantidade muito grande e uma diversidade muito grande de dispositivos e elementos ao longo das cadeias de manufatura que podem se comunicar em vários protocolos. O que a gente está vendo como desafio, e as empresas já estão enfrentando isso, que é o que a gente tem visto em alguns projetos que a gente tem trabalhado. O desafio maior vai ser a integração entre as cadeias, através dessas cadeias. Porque, no caso de um fornecedor de produtos, de um terceiro, de uma manufatura de prestação de serviços de manufatura, como que esse cliente final do produto vai querer ter a informação dos processos do produto ao longo dela? Ou a possibilidade de estar fazendo a integração digital de todos os aspectos de engenharia, de projeto, a variáveis de processo, quais variáveis de processo, em que ponto, como trabalhá-las, e a própria integração dos sistemas de manufatura, como parceiros e como uma cadeia de suprimentos real. O que a gente tem visto é a necessidade de montar e desenvolver essa arquitetura com relação aos processos de manufatura, que é a entrega do produto final que interessa, os sistemas de gestão nos N níveis, seja no nível 1 ali de sensores, no chão da fábrica, nos equipamentos, aos sistemas de gestão de manufatura no nível de MES ou chegando ao nível de ERP. As perspectivas com relação aos dispositivos que a gente vai ter à disposição e como eles vão se comunicar, e a própria necessidade dos aspectos de engenharia, do projeto do produto, ao planejamento da produção, à sua engenharia, aos controles e aos serviços dessa manufatura. A questão é, a manufatura inteligente, no nosso simples ver, é entender que, num dado ponto do processo, se a gente tiver um dispositivo, um elemento, uma possibilidade de comunicação, e esse elemento for um Smart X qualquer coisa, esse Smart será o quê? Um sensor, um processamento, com capacidade de memória, com capacidade de atuação, com capacidade de comunicação.
Ok, o que eu faço com isso? Eu tenho que ter capacidade de poder olhar o todo, a questão de mapeamento de todo o meu processo, da integração de todos os elementos, para poder entender o que me presta, o que não presta. Você não vai querer construir um sistema monstro? Para quê? O que eu preciso? Então, a gente tem visto uma necessidade e uma maior incidência de projetos com uma multidisciplinaridade muito grande. Dos projetistas de sistemas, ao projetista do processo, do produto. E a gente tem visto uma necessidade de desenvolver parcerias para obter sinergia entre esses vários atores. É isso, dessa maneira que a gente tem trabalhado. Nossa experiência dentro disso é que nós temos visto parceiros e mais parceiros pretendendo e trazendo a necessidade do quê? Aliar as perspectivas de processos com os seus softwares atuais ou novos, identificar a necessidade e o gap entre eles e como gerir pessoas, máquinas e processos com os dispositivos que se tem disponível, seja na fábrica ou seja daqueles possíveis de se colocar, com os aspectos de engenharia, o que se quer controlar. O que a gente tem visto? A gente tem visto a necessidade de aliar engenharia de processos, engenharia de sistemas, a correta e adequada mapeamento dos sistemas de manufatura e ou das cadeias de suprimento, dependendo do nível de interação que a gente tem, com o sistema suporte à tomada de decisão. Que tipo de sistema vai nos fornecer elementos para tomar uma decisão num dado elemento, num dado momento do processo? O que a gente tem feito? A gente tem trabalhado com projetos que visam a melhoria dos sistemas de manufatura e da cadeia de valor, seja otimizando algum já existente ou integrando alguns elementos. Desde o adequado entendimento da situação, das operações, ou planejando o redesenho ou aquelas que não existem. O que a gente tem conseguido trabalhar é tentado enxergar o todo, ao longo de cadeias, ou dentro dos nossos próprios portões. Mas se a gente está olhando dentro dos nossos próprios portões, nós vamos entregar o quê? Que tipo de pacote de produto, que tipo de pacote de informação é necessário? O que a gente tem conseguido trabalhar é chegar num nível de trazer a amplitude necessária para a gente enxergar os nossos processos, quais são os pontos, como eles poderiam sê-los de uma dada maneira, trabalhando ou simulando os processos atuais ou futuros, de modo a identificar os reais pontos de melhoria. Para isso, entrar num nível adequado de mapeamento, isso daqui é um exemplo do que a gente tem conseguido fazer para poder simplificar um processo. Isso daí é um processo existente, mapeando vários pontos. Um monte de informação, seja em papel de pão, seja em sistema, seja em outros, como a gente faz para levar o produto adiante mais barato e mais rápido. Eu acho que é esse o objetivo. O que a gente tem identificado é realmente uma necessidade de uma visão integrada, partindo do todo, para descer no nível que a gente realmente quer enxergar. O que é que nos traz valor ao longo da cadeia? Nós temos um fluxo de materiais que só é acionado por um fluxo de informação. Quais as informações necessárias? Em que momento? É dessa maneira que a gente tem tentado trabalhar, de modo que a gente tem conseguido trabalhar com vários parceiros. Nós não temos feito isso sozinho, não. É um trabalho sinérgico. Sejam de fornecedores de sistemas, de dispositivos, ou dos desenhistas dos processos em si. É dessa maneira que a gente acredita que nós vamos conseguir vencer, trabalhando juntos e num nível adequado de mapeamento e entendimento das necessidades que a gente realmente tem. Muito obrigado, pessoal.